Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e eu sou professor de metalurgia dos não ferrosos e eu vou dar uma aula de níquel, tá? É importante vocês notarem, eu já havia falado na aula anterior que era de zinco, tá? Que aqui a gente já está começando a pegar coisas que eram conceitos que eu apresentei em outras disciplinas, outras aulas, tá? Por exemplo, no caso do níquel. O processo de extração do níquel é muito semelhante ao processo de extração pirometalúrgico de cobre. Então é importante que vocês observem isso e façam paralelos e completem o conhecimento de vocês agregado que eu vou apresentar aqui com alguns conceitos agregados lá do cobre. Tá? Eu vou fazer o paralelo aqui durante a minha explicação, mas é sempre importante vocês terem em mente e criar os processos como uma coisa global, entendeu? Saber entender o comportamento do níquel, por exemplo, semelhante ao do cobre, então qual que é o resultado disso? Então vocês têm que sempre ter em mente esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai começar aqui a aula e aí no desenrolar eu vou apresentando esses conceitos, esses paralelos aí que vocês devem conseguir fazer e sempre ter em mente, tá? Então, vamos começar falando um pouco do sumário, dos conteúdos que a gente vai abordar nessa aula, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho das propriedades do níquel, por que ele é um metal importante, por que ele é interessante ser estudado, tá? Aí depois a gente vai ver um pouco de beneficiamento dos minérios de níquel para a produção dos concentrados de níquel que vão ser utilizados no processo de extração. Aí depois a gente vai para o processo de extração e efetivamente como se obter níquel a partir do minério de níquel e quais são as nuances disso e os paralelos lá com a metalurgia do cobre, como eu havia dito para vocês anteriormente, tá? E aí, por fim, as aplicações onde que se usa níquel e depois as ligas, tá? Quais são as ligas produzidas a partir do níquel, tá? Então, a apresentação vai ter esse arco aí e é basicamente esse tipo de coisa que a gente vai discutir hoje, na aula de hoje, tá? Bom, apesar do níquel não ser um dos metais preciosos, nem considerado um metal nobre ou alguma coisa desse tipo, tá? Ele possui uma grande importância no mercado, tá? Ao que se deve isso? Ele tem propriedades bastante interessantes quando ligado. Então é difícil ter uma liga, aliás, até tem, mas não é a maior aplicação do níquel, é mais como elemento de liga em outros metais, tá? Mas o que que ele faz quando ligado em outros metais? Ele aumenta a resistência mecânica, ele aumenta a tenacidade e ele aumenta a resistência à corrosão em larga banda de temperatura. Significa que, às vezes, com frequência, reatores que precisam resistir à corrosão em altas temperaturas, eles têm níquel como elemento de liga, ou às vezes são inclusive ligas de níquel. Tá? É importante saber também que o níquel é essencial na indústria do aço e ferro fundido, e ele é um elemento fundamental para a produção de peças da indústria aeroespacial. Então, boa parte do que a gente produz metálico para coisas que voam, como foguetes, aviões, etc., tem peças de níquel, porque são peças com propriedades bastante interessantes, especialmente a altas temperaturas. Tá? Então, mais para frente, nas aplicações, vocês vão ver essas aplicações e a importância delas. Além disso, o níquel ele tem um espaço bastante importante nas ligas de aço e nas ligas de aço que tem alta resistência à corrosão. Ele está sempre ali como elemento elemento de liga, assim como o cromo nos aços inoxidáveis, ele também tem uma parcela ali nos aços inoxidáveis. Tá? Então é importante ter isso em mente também. Tá? Já o níquel, em relação às propriedades do níquel metálico, né, quando ele é usado, quando as ligas são de níquel, em vez dele ser o elemento de liga de outros metais, tá, as propriedades físicas dele dependem basicamente da pureza, do estado físico e do tratamento prévio realizado, seja ele térmico ou mecânico. Tá? Então, as propriedades físicas e mecânicas do níquel, ele, dentro do arcabouço de propriedades, ele é altamente maleável, tem uma elevada dureza também e, ao mesmo tempo, tem uma
dutibilidade interessante. Então, o níquel é um metal com propriedades bem singulares e às vezes até propriedades concorrentes, porque normalmente a gente vê um metal que tem elevada dureza, mas ele já não é tão dúctil. O níquel ele alia dureza e ductibilidade e também é maleável ao mesmo tempo, tá? Então, essas são propriedades importantes dele e que faz dele um metal único, por assim dizer, né? Porque não é todos os metais que possuem esse tipo de propriedades, esse conjunto de propriedades juntas. A gente até consegue um metal que é muito dúctil, mas não tem dureza, outro metal que às vezes ele é duro, mas aí também não tem ductibilidade, é meio frágil. Então o níquel ele tem essa propriedade que de certa forma é bem interessante, tá? Agora vamos adensar um pouquinho aqui as informações em relação às propriedades, tá? A boa resistência e a ductibilidade persistem até temperaturas abaixo de 0 graus, tá? Uma propriedade bastante singular entre os metais, tá? Que normalmente abaixo de 0 graus eles acabam perdendo ductibilidade e resistência mecânica, tá? O níquel apresenta ponto de fusão de 1455 graus, relativamente alto, densidade também relativamente alta de 8,9, bastante parecida com a do cobre, e o retículo cristalino CFC, embora possa apresentar também uma alotropia de retículo cristalino hexagonal compacto, tá? Acima de temperaturas de 250 graus. Tá? No retículo cúbico, ele é ferromagnético, no CFC, né? Ele é ferromagnético abaixo da temperatura de 357 graus. Significa o quê? Ele é atraído por um ímã abaixo de 357 graus, acima de 357 graus ele já não é mais atraído, ele perde ele não fica mais ferromagnético, tá? E na forma hexagonal compacta ele não é ferromagnético, tá? Ele é paramagnético no caso, né? Com relação às propriedades químicas do níquel, ele tem umas propriedades intermediárias entre ferro, cobalto e cobre. Então, o que significa isso? Né? Ele tem uma resistência à corrosão em meios como ar, água do mar e ácidos não oxidantes em temperaturas até moderadas, tá? Ele é resistente à corrosão na presença de álcalis, tá? E tipo o sódio, por exemplo, tá? E ele é utilizado na produção e manuseio da soda cáustica e ele é atacado por soluções aquosas de amônia. Então ele tem uma fraqueza contra as soluções aquosas de amônia, mas no processamento de soda cáustica, como eu tinha avisado lá, que ele tem uma boa resistência na presença de álcalis, né? A soda cáustica é NaOH e o Na, que é o sódio, ele é um álcalis, né? Então o níquel ali ele apresenta uma boa resistência a esse tipo de meio e por isso ele é bastante utilizado na produção e manuseio da soda cáustica, tá? Então essas aqui são o arco de propriedades do níquel, como vocês podem ter visto em relação aos outros metais. Eu fiz bastante comentários acerca das propriedades dele porque realmente é marcante a gama de propriedades que esse metal abarca, tá? Ele é um metal bastante caro, essa densidade elevada dele acaba limitando um pouco o uso dele de maneira estrutural, então a gente normalmente tem peças de níquel em lugares onde tu tem que usar níquel, porque se tu pudesse substituir por um metal mais leve, tu substituiria, tá? Então é um caso bastante importante, o caso do níquel, tá? Bom, o níquel é mais um metal que é obtido na forma sulfetada, tá? Ele é mais abundante que o cobre, zinco e chumbo, mas, entretanto, ele possui poucos corpos minerais com viabilidade comercial. Significa que, embora na crosta terrestre eu tenha mais níquel do que cobre, zinco e chumbo, eu tenho menos depósito viável de níquel em relação a esses metais, tá? O principal mineral de níquel é a pentilandita, tá? A pentilandita é um sulfeto misto de ferro e níquel, que tem essa fórmula aqui, FeNi9S8, tá? Bastante, se vocês olharem aqui para a pentilandita, a fórmula da pentilandita, e voltarem lá na aula de cobre e dar uma olhada na fórmula da calcopirita, vocês vão ver que
o minério de níquel ele é extremamente parecido com o minério de cobre, e isso também vai se refletir no processamento que a gente vai fazer do níquel, tá? Então aqui no que tange a beneficiamento, ele vai passar por etapas de adequação de tamanho, tá? São elas: britagem, peneiramento, tá? Adequação de tamanho grosseira, tá? O que não passou, o que não atingiu o tamanho adequado, retorna para a britagem, tá? Aí depois um circuito de moagem fina, com moagem e classificação, o que está muito grosseiro retorna para a moagem, tá? E aí posteriormente a gente vai para uma etapa de flotação, tá? Então, como é um sulfeto, as etapas de flotação elas são consagradas para a produção de concentrados de sulfeto, tá? E aí o meu rejeito vai acabar tendo outra composição que não os sulfetos, né, como silicatos, óxidos, e já depois o concentrado rico em sulfetos, sulfeto de ferro, sulfeto de cobre, sulfeto de diversos metais ali que estão presentes junto com o níquel, associado ao níquel, né, eles são submetidos à separação magnética. Por quê? Porque o níquel, não só o níquel é ferromagnético, mas também o mineral de níquel, ali a pentilandita, também é ferromagnética. Então se faz uma separação magnética com o intuito de separar a pentilandita de outros metais, e isso se faz com bastante sucesso, tá? Então eu consigo aumentar o teor do meu níquel através dessa separação magnética e me livrar um pouco de outros sulfetos concorrentes que poderiam inviabilizar meu processo de produção de níquel, tá? Então agora a gente vai ali para as outras etapas de extração. Um rápido fluxograma aqui, a extração do níquel, ela se assemelha bastante à produção de cobre, tá? Só que apenas a rota pirometalúrgica. Então a gente vai passar por um processo de oscilação, que eu vou diminuir o teor de enxofre do meu produto aqui, do meu concentrado de flotação, tá? Então a minha calcina vai ingressar na etapa de fusão amate para eu começar a me livrar do excesso de ferro presente no meu concentrado de flotação, que já é uma calcina, né, porque saiu da ostulação, e aí depois vai para uma etapa de conversão, de novo em duas etapas ali. Primeira etapa para se livrar do restinho que tinha de ferro ali, do ferro remanescente, e uma segunda etapa para produzir o níquel metálico, tá? Então é basicamente essas etapas que eu vou descrever mais densamente agora, e que a gente vai fazer uns paralelos com a metalurgia do cobre para aproveitar conceitos e diminuir um pouco o tamanho dessa aula, tá?